Estudo do Evangelho de Jesus, livro de João. Estamos no capítulo 8 de João. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Portanto, Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. Ele dormiu? Passou acordado? Fez vigília ou dormiu ao relento? Não consta. Portanto, ele vai ao Monte das Oliveiras, refugia-se daquela multidão e provavelmente depois ele vai para algum local onde ele pudesse descansar. Ou passou a noite toda em oração. O certo, gente, é que nós temos que prestar atenção que o Evangelho ele traz para a gente um fato, depois o outro, e muitas das vezes os fatos não têm conexão entre eles. Deixa-nos para pensar sobre o que pode ter acontecido. E o que é mais importante? Ele estava cercado da multidão. Ele refugia-se para o Monte das Oliveiras, refugia-se para um local onde ele ficaria sozinho por um tempo, livre daquele tumulto, em oração. E no dia seguinte, pela manhã, ele retoma seus trabalhos de ensinar e esclarecer as pessoas. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E a pergunta é, a mulher foi apanhada realmente em adultério? Ou eles fizeram uma notícia falsa, criaram um clima porque queriam prejudicar aquela pessoa? Tem uma crônica, se não me engano, do Divaldo, que conta todas as situações que enredaram as pessoas a condenar aquela mulher. Que não era uma situação de fato, era uma situação criada por algumas pessoas mal intencionadas. Então, as notícias falsas, as fake news, sempre existiram, com consequências para todos aqueles que praticassem este ou aquele ato. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E aí vem a pergunta enfática, imperativa: Tu, pois, que dizes? O tom da pergunta, a forma da frase ser colocada já mostra uma situação imperativa, já querendo uma resposta que eles queriam, e não aquilo que Jesus daria. Então eles queriam ou mate-a, né? Ou perdoa-na. Em duas situações, se falasse mate-a, ele não seria uma pessoa tão boa. Se ele fala perdoa, ele está indo contra a lei. Mas Jesus, conhecendo toda a malícia, todo o jeito de agir deles, ele sai pela tangente, como sempre faz. Ou seja, ele arruma uma forma de mostrar para eles que eles estavam equivocados. Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus foge do parâmetro e coloca uma outra condição para eles. Se ele pergunta, ele abaixa e começa a escrever com o dedo na terra. O que ele escrevia? Também uma crônica diz que Jesus escrevia o nome das pessoas e o ato que eles haviam cometidos. Eles ficavam constrangidos com aquela situação, mas dizer abertamente que Jesus sabia lê-los as mentes, ler os seus destinos, o seu passado, seria uma forma de se condenar. Então baixavam a cabeça e já ficavam constrangidos. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Logicamente, a força moral de Jesus, aquele magnetismo transcendente e todos aqueles anjos celestiais que o acompanhavam, mostrou àqueles homens que eles tinham muito mais dívida a pagar perante a justiça divina do que aquela pobre mulher. E, principalmente, mostrava-lhes que eles estavam muito mal intencionados para com ela. E isso era um pretexto bem mesquinho de criar um grande tumulto. E não importa quem fosse atingido, não importa que eles atingissem seus objetivos. Mas Jesus, com todo aquele potencial magnético, com todo o seu saber, sua sabedoria e aquela força moral, faz-lhe essas perguntas. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
Mas se pegasse a pedra para tirar, ele poderia dizer: você traiu sua esposa tal dia, você sonegou impostos tal dia. Poderia? Não poderia. Então ele mostrou-lhes que ele tinha um conhecimento a mais. E se eles aceitassem enfrentar Jesus num duelo de conhecimento, eles teriam que enfrentar também a população que tomaria um partido ali que eles desconheciam. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Isso também Jesus poderia estar ali escrevendo as leis de Deus: não matarás, não praticais falso testemunho. E como eles estavam nas duas situações, contrariando as leis de Moisés, eles não poderiam, que está nos 10 mandamentos, eles não poderiam então querer impor uma lei prevista contra que passava por cima de outras leis. Então ia mostrar que Moisés não estava tão certo e que ele era maior do que Moisés. E como eles eram muito astutos, preferiram então afastarem-se do local, saírem e tramar outra contra Jesus, como sempre faziam. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E assim, somos todos nós como somos pegos pela verdade absoluta e limpa. Enquanto estamos sob a máscara da nossa pureza, do nosso saber, da nossa superioridade, achamos que podemos passar por cima de tantos quantos se apareçam à nossa frente. Mas no momento em que estamos diante da verdade nua e crua, da nossa consciência, e vemos que estamos também equivocados, cheios de erros, afastamo-nos do ambiente silenciosamente. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando Jesus chega para aquele grupo dentro do templo e fala isso, logicamente que aqueles que defendiam outros segmentos existenciais devem ter ficado muito chateados. Porque todo líder religioso quer ser o centro das atenções, nem que seja daquele templo. E quando Jesus chegava, ofuscava-lhes a presença. Por isso, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, sem entender a transcendência dos seus ensinamentos, porque a luz da vida está pautada nos ensinamentos de Jesus. Quando nós deparamos, então, com essa palavra, com esses ensinamentos, nós temos que entender que os ensinamentos de Jesus são luz para a nossa vida. Portanto, ele é a luz do mundo, porque ele trouxe a essência dos ensinamentos religiosos. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Se eu digo, eu sou uma sumidade no assunto X, eu que estou dizendo. Sou como arrogância, prepotência, e as pessoas tenderão a não confiar tanto. Mas se um grupo de pessoas começa a me elogiar, se um grupo de pessoas começam a fazer uma boa propaganda do meu trabalho, então eu começo a entender o conjunto de situações e as pessoas começam a me aceitar. Ou seja, a gente não deve fazer uma autopropaganda. Devemos fazer um bom trabalho para que as pessoas a quem servimos faça a propaganda para favor de nós. Ah, mas hoje tem o marketing. O marketing, alguém faz propaganda de alguém. Ou, por outra forma, nós divulgamos o nosso trabalho. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. E aí, o que eles tinham para dizer?
Se fossem questionar Jesus, nós sabemos que você veio da Galileia. Ele fala, não, eu vim de Deus, porque sei as coisas de Deus, porque ensino as coisas de Deus. E vós? Vós sabeis aquilo que vocês estudaram, aquilo que vocês aprenderam, mas vocês ficam muito mais apegados à cultura de vocês e os exemplos de vossos pais do que a transcendência dos ensinamentos que eu trago para vocês. Então, eles ficavam constrangidos, porque Jesus lhe dava chave para que eles começassem a pensar. E por que Jesus dava o testemunho verdadeiro dele? Porque ele podia curar quem ele quisesse curar. Então ele poderia aleijar também? Em momento algum, exceto na figueira que secou, Jesus pragueja, joga uma energia ruim contra quem quer que seja. Todos os seus detratores, ele trata-os com respeito e dignidade. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Todo julgamento que os judeus tentavam fazer ali contra Jesus era baseado na sua origem, no local que ele morava, no lugar que ele foi criado. Nenhum deles procuravam ver a essência de cada um. Portanto, Jesus dizia que ele não julgava ninguém. Por quê? Se ele julgasse, ele não estaria sendo tão puro como deveria ser, não estaria tendo uma missão tão divina quando ele dizia ter. Ele não julgava. Ele sabia, entendia, ele compreendia e seguia seu caminho. Os outros ficavam tentando julgá-lo, segundo todas um conjunto de possibilidades, inclusive da sua realidade espiritual, coisa que eles desconheciam. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e meu Pai que me enviou. E aí, quando ele faz um julgamento, como ele diz, é porque ele tem a presciência de todos aqueles fatos. Ele pode ler a aura daquela pessoa, porque Deus lhe permitiu ter uma mediunidade plena. Outro fator, se nós não compreendermos a mediunidade, não vamos compreender Jesus, porque ele tinha uma mediunidade de clara audiência, de clara evidência plena. Ele tinha esse potencial paranormal, como as pessoas gostam de dizer, de ler as almas em seus escaninhos mais secretos. Mas ele não julgava. Ele sabia que cada um estava ali cumprindo uma etapa do processo evolutivo, uma etapa do processo de aprendizado para seguir a caminhada rumo aos céus. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. E aí, a lei de Moisés dizia que 2 pessoas testemunhando era verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. E aí, se somente ele falava com Deus, somente a ele era permitido falar com Deus, as demais pessoas, qualquer um de nós, somos réis mortais que vamos conversar com algum espírito que pode ser até bom, mas não é Deus. E aí, quando ele fala que ele testifica dele e o Pai também testifica dele, ele mostra-lhes que ele faz coisas que ninguém consegue fazer. Como, por exemplo, curar uma pessoa paralítica, uma pessoa cega, limpar um leproso diante dos olhos da multidão. Isso é um atestado de que ele era e é o enviado de Deus para a humanidade. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu pai. E se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu pai. Ele mostra o outro lado da vida, o outro lado da essência. Porque ele tinha como pai Deus. E por ser o enviado de Deus, por ser alguém que trabalhava constantemente para Deus, ele mostrava através de todas as suas ações ser quem ele dizia. E se as pessoas quisessem então conhecê-lo, logicamente conheceriam Deus. E se eu também não conhecesse Deus, não ia conhecê-lo. Porque sem você conhecer Deus, como que você vai aceitar os ensinamentos de Jesus? Você pode nunca ter ouvido falar de Deus e ser uma pessoa extremamente bondosa. E aí, ao ler os ensinamentos de Jesus, você vai ver que ele está falando daquilo que você já faz. Porque você já sente Deus no seu coração.
Isso que ele queria dizer. Que não conhecia nem a ele, nem ao Pai, porque ainda eram pessoas rudes e pouco afeitas ao amor. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele dava todos os chavões, ensinava as pessoas, e eles ficavam furiosos, enraivecidos, mas como não era a hora dele, eles caminhavam e procuravam agir com segurança, agir com discernimento e responsabilidade. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. De novo, ele mostrando para as pessoas que, a partir de um dado momento, Jesus estaria sendo crucificado e não teria mais a presença dele ali entre as pessoas. Eles iriam procurá-lo, iriam tentar achá-lo, mas não iriam encontrar, porque ele estava numa condição superior no plano espiritual. Mas também ele não disse que tinha nos deixado abandonado para sempre, que nos deixaria, na realidade, abandonado para sempre. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. Como eles não entendiam a situação, ou não queriam entender a situação que Jesus estava colocando, davam aquela de migué, como o pessoal diz na gíria, Faz de conta que eu não estou entendendo nada, explique-me melhor, porque não foi eu que falei. Eu não falei nada disso que você está dizendo. Mas Jesus lia na mente deles, sabia que eles estavam tramando contra ele, sabia que eles sempre tramavam, mas eles agiam na surdina, nos bastidores. Bom, aqui ele mostra que ir para onde Jesus estava, ir para onde Jesus tinha que ir, era uma condição especial do sentimento. E como eles ainda estavam presos aos processos kármicos da vida, eles não conseguiriam ir para onde Jesus ia. Entendamos isso. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ao mostrar para eles que eles estavam abaixo de Jesus, que eles estavam numa condição inferior, logicamente que isso mais os enfurecia, porque eles não estavam dispostos a se melhorarem, eles não estavam dispostos a se aperfeiçoarem. Eles queriam simplesmente o glamour daquele momento. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Se hoje causaria tanto constrangimento uma pessoa, ou melhor, causa tanto constrangimento explicar o Evangelho de Jesus para uma pessoa que está muito fora do tom, imagine Jesus dizendo para eles, no cara a cara: eu sou superior, vocês são inferiores. Eu não tenho pecado, vocês estão presos ao pecado. Para eles devia ser uma grande punhalada, porque as pessoas normalmente se acham, se sentem, esquecem-se de que elas são filhas de Deus e serão responsabilizadas por cada um dos seus atos. Por isso, temos que aprender a ler incorporando essas palavras a nós mesmos. Somos inferiores, somos presos ainda ao pecado, ou seja, ao processo kármico da existência, e precisamos então passar por reencarnações depuradoras das provas. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhe disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eles não se dobravam aos ensinamentos de Jesus. Isso um grupo de pessoas. Eles estavam sempre ali, aquele grupo, fazendo questionamentos, fazendo perguntas maliciosas. E Jesus tinha sempre uma saída superior, que eles não conseguiam entender. E ficavam ainda mais preocupados, mais confusos e mais furiosos, porque não tinham a essência da humildade em seus corações. Logicamente que essas pessoas que estavam lá com Jesus, conforme já explicamos antes, só reencarnam em missão especialíssima.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Ao lembrar-se Jesus de que as provas vivas da humanidade estavam por toda parte, ele estava ali representando a Deus, fazendo obras que dignificassem o Pai, fazendo obras que trouxessem para os corações humanos a força do amor e da solidariedade. Mas quantos estavam realmente dispostos a trabalhar intimamente, a procurarem aprender as verdades do Evangelho? Quantos? Pouquíssimos. Por isso faz necessário aprendermos a dosar as nossas energias no bem, para usá-la constantemente no bem. E principalmente desenvolver a nossa propensão a fazer o bem. E ele falava, aqui ele deixa claro que tudo aquilo que ele ensinava, todos os seus ensinamentos, era o que ele tinha ouvido do Pai. E logicamente que isso trazia mais dores e mais sofrimento para os hebreus, que conviviam com ele ali de forma antagônica, porque aqueles que aceitavam seus ensinamentos e procuravam vivenciá-los, Jesus falava, era o manjar dos deuses, para alimentar a alma. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Porque quando ele fala que alguém o ensinava, que alguém o tinha enviado, era o Pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ali Jesus estava mostrando que ele sabia que ia ser crucificado, e a partir daquele momento, a maioria das pessoas iam crer nele. A maioria das pessoas iam acreditar em Jesus. Começaria então um novo movimento de melhoria espiritual da terra, quando a maldade da terra seria substituída pela iniquidade. Ou seja, nós tínhamos, a partir daquele momento, nossos sentimentos haviam sido transmutados. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E aí, mais uma vez, ele mostra quem ele era e o que ele estava, a quem ele estava ali, e logicamente que isso incomodava muito as pessoas presentes. Porque quando você se coloca na condição de referência, quando você se coloca na condição daquele que ajuda, daquele que faz o bem e fala, Deus me enviou, e quando as pessoas vão te contestar, você fala, mas eu curei o cego, eu curei os coxos, ou mesmo que você não fale, eu curei, você fala, a minha obra testifica de que eu sou enviado de Deus, e a pessoa olha e sabe de que você está falando. Isso para eles era um pouco doloroso, isso para eles era um pouco complicado de aceitar. Mas eles tinham que conviver com aquela realidade, eles tinham que aceitar aquela realidade. E Jesus, conhecendo-lhes a malícia, sabia muito bem como tocar-lhes o coração de uma forma que eles tivessem que fazer a reflexão. E Jesus não esperava que naquele momento ali, naquele segundo, eles se transformassem. Ele esperava que eles, mesmo ao longo dos séculos, eles iriam se transformar. E ele mostrava que ele sempre fazia o bem e aquilo que era agradável a Deus. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E conforme ele ia mostrando, as pessoas iam fazendo as conjecturas, ligando os fatos e iam podendo entender que Jesus era um grande enviado dos céus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Aí já é a conversa particular com aqueles que eram receptivos aos seus ensinamentos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é entender a força do amor, que transcende a todas as forças e nos conduzem ao Pai. Ao buscarmos entender esse sentido profundo, de todo o sentido da vida, da pré-existência da vida no mundo espiritual e saber viver bem a vida aqui no mundo físico enquanto estamos encarnados
e retornar para o plano espiritual melhorado, aperfeiçoado, eis a grande libertação do processo de samsara, que diz os hindus, ou seja, a roda da vida, encarna, desencarna e continua no mesmo padrão. Conhecer a verdade é transcender ao padrão que se quer levar, que se precisa para conviver dentro da sociedade e viver aquele padrão que é o padrão que nos conduz ao Pai, o padrão que transcende ao entendimento, o padrão que nos eleva e que nos conduz a Deus. Cada um de nós temos o nosso ponto de mutação, o nosso ponto de partida, e precisamos aprender a vivenciar o amor para transmutarmos mais facilmente as nossas energias segundo aquilo que Jesus nos ensina. Ele não quer que nós venhamos a nos degradar, ele quer que a gente venha conscientemente, paulatinamente, nos corrigindo para chegarmos a uma condição de estarmos melhores, de sermos melhores. Conhecer a verdade, repito, é entender o ciclo da vida, a essência do amor e praticar as leis de Deus conforme Jesus ensinou e estão no Evangelho. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu. Sereis livres? E a questão de ser descendência desse ou daquele é uma coisa complicada até os dias de hoje. Não adianta você ser descendente físico de alguém se as suas expressões espirituais não lhe dizem da sua superioridade perante as leis de Deus. Portanto, vamos prestar atenção no como interpretamos cada fato, como interpretamos a nossa existência. E assim, trabalhando intimamente para o nosso fortalecimento, pela nossa melhoria, vamos procurar realizar o melhor possível para nós estarmos mais próximos de Deus, para nós estarmos mais próximos uns dos outros no sentimento elevado do Pai. Não adianta sermos descendentes físicos deste ou daquele, se a nossa condição espiritual não nos diz que somos realmente elevados, que somos realmente seguidores dos ensinamentos divinos. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E aí, como eles diziam que ele é descendente de Abraão, mas o que adianta ser descendente de Abraão se você comete erros? Se você comete falhas? Se você está toda hora transgredindo os princípios da lei? Portanto, Jesus estava mostrando uma realidade mais transcendente da vida, uma realidade mais consistente e que nós todos temos a necessidade de aprendermos para poder conviver de uma forma melhor. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Mostrando que, vocês foram descendentes de Abraão, tudo bem. Abraão foi o tronco que criou essa família enorme aqui em Israel. Foi um grande patriarca que gerenciou para criar o Estado de Israel. Mas o que você tem feito de especial para não ser escravo dos seus próprios erros? E ele usa até uma forma suave, servos do pecado. Então nós precisávamos transcender, e precisamos transcender para sermos melhores, para estarmos mais próximos do Pai, para sermos aqueles que brilham, porque sabem praticar as leis de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eles seriam livres se Jesus dissesse a eles, ou se desse essa moratória, aliviando suas dívidas, purificando a aura daqueles espíritos que ali estavam encarnados e desencarnados em torno deles, com seu amor. Mas se ele não oferecesse esse detergente divino para as auras daqueles homens, eles continuariam servos do pecado. Porque quando Jesus dizia seus pecados são perdoados, ele mandava uma energia que limpa a aura. A aura, se vocês forem no nosso site kardecespiritismo.com.br, procurar lá aura, naquele buscador que tem no cantinho direito do computador, ou no celular, vai aparecer um retângulo em cima para vocês buscarem.
vai vir várias fotos da aura para que vocês possam entender. Também, na introdução número 1 do Livro dos Médiuns, nós explicamos a aura. E no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na segunda parte, também explicamos sobre a aura e sobre o perispírito, sobre o espírito. Tá no capítulo 1, no iniciozinho ali do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na segunda parte. Bom, portanto, quando ele fala que vai deixá-los livres, porque ele vai emitir essa energia para purificar ali o perispírito daquelas pessoas. Mas para isso eles deveriam criar voluntariamente um vínculo de amor com Jesus. Por isso ele fala, credes em mim? Porque não, ele não diz, em outra passagem, não des vossas pérolas aos porcos. Portanto, nós temos que ter cuidado na hora de oferecermos o nosso melhor para alguém. Ser descendência de Abraão, então, não adianta. Se você está com sentimento de ódio, sentimento de rancor, sentimento de vingança, sentimento de inveja, de que adianta dizer-se, então, seguidor desse ou daquele? Se eles representam alguém que transcendeu as coisas do mundo físico. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Já falamos isso em outras oportunidades, aqui está repetindo, a gente volta a falar. Cuidado com o exemplo que você dá para os seus filhos. Não adianta falar, faça isso, faça aquilo. Dê exemplo. Mostre a sua história de vida, suas experiências, suas conquistas, as dificuldades inerentes a conquistar isso e aquilo. Todos nós temos que saber seguir um caminho que nos conduza a Deus. Um caminho que nos conduz ao Pai. Então, Jesus mostra que ele fala do que ele viu junto ao Pai, do que ele vê, do que ele ouve, do que ele sente, porque Jesus era um médium de Deus. Então, nós precisamos entender essa transcendência da vida para caminharmos com segurança. E precisamos, então, entender que tipo de sentimento nós carregamos conosco e que nós precisamos alijar para sermos bons cristãos. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. E aí eles não eram mais filhos de Abraão, eles faziam parte de uma descendência que eles acreditavam ser descendência de Abraão. Mas, depois de tantos séculos, tinha alguma descendência de Abraão? Mas o mais importante é que não basta, conforme dissemos antes, dizer ser descendente desse ou daquele. Nós temos que ser fiéis seguidores dos ensinamentos de Deus. E quem trouxe os ensinamentos de Deus mais bem explicado para nós? Jesus. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Ele não ouviu a verdade de Deus porque o único médium de Deus na Terra é Jesus. Ele trouxe um exemplo sobre gerenciar, sobre organizar as primeiras tribos, mas ele não era um Jesus. Ele era apenas um emissário de Deus para organizar Israel como nação. Portanto, Jesus vai mostrando para nós e para aquele povo que estava ali. Hoje, nós entendemos que a lição é para nós no nosso dia a dia. Que tipo de sentimento nós carregamos no nosso coração? Dizemos que pertencer a essa ou aquela religião, mas carregamos o que no coração? Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. E aí, Jesus mostra para eles que eles fazem a obra do pai deles e não de Deus. Aí eles falam que eles são filhos de Deus. Deus é nosso pai. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E Jesus, mesmo sabendo que eles queriam matá-lo, ele não chegou e falou assim, vou arrumar um exército e vou destruir quem quer me matar. Ele alertou-os.
Ele mostrou que ele era um filho de Deus, ele mostrou que ele era alguém que estava ali para cumprir o bem. Ele estava ali para fazer o melhor possível. E por isso, o sentimento de amor e de solidariedade devia imperar em todos os corações. Por isso ele disse, se Deus fosse vosso pai, não queriam matá-lo. Amariam-no e procurariam sempre compreender cada vez mais os seus ensinamentos, ou, por outra, ensinariam no mesmo nível que ele. Mas à medida que eles estavam tomando atitudes adversas ao ensinamento de Deus, não matarás, não cometerás adultério, não cobiçarás o que não te pertence, eles estavam, então, transgredindo a lei. E ao transgredir a lei, cria-se dificuldades inerentes ao fator kármico de cada um, criando elos com determinadas energias que vai ser complicado de você desfazer delas nas próximas reencarnações, e principalmente nesta vida. Por isso, a necessidade de procurarmos amar incondicionalmente, perdoar, estudar o ensinamento de Jesus e refletir sobre eles. Porque não entendeis minha linguagem? Por não poderdes ouvir minha palavra. Eles não entendiam porque não queriam absorver a essência do que Jesus estava ensinando. Porque absorver aquela essência significava mudar de vida, mudar padrões, mudar sentimentos, mudar vontades e vícios. Então, ali, diante de Jesus, tinha um grupo de pessoas que queriam ouvi-lo, mas não suportavam aquela verdade. Sentiam-se incomodados. E alguns, para se verem livres dessa palavra santificada e que retumbava em suas mentes, convidando-os ao mundo do bem e da regeneração, pensavam em matá-lo. Era mais fácil para eles destruir o outro, que era muito superior a eles, do que se transformar intimamente para crescerem. Vós tendes por pais ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele vos foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. E aí dói para quem está ouvindo. Porque Jesus estava dizendo para eles, vocês são tão inferiores, tão imperfeitos, portanto querem matar-me. Portanto não querem entender o que eu estou falando, porque preferem continuar ouvindo as mentiras que tanto te falam. Prestemos atenção. Estamos procurando seguir as mentiras que tanto nos falam, ou queremos a transformação íntima pelas leis de Jesus? Queremos a transformação íntima para nos fazermos melhores. Cada um de nós tem uma posição a cumprir, tem uma atitude a tomar e um trabalho a fazer. Trabalhemos, pois, pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo engrandecimento de nossos corações, para sermos amanhã melhores do que hoje, melhorarmos sempre tal qual é a lei. Façamos, pois, da nossa vida um caminhar que nos leve a compreender sempre Jesus. Ser filho do diabo é ser filho de alguém que não consegue cumprir a vontade de Deus, é ser filho de alguém que está sempre transgredindo as leis de Deus e precisa passar por aprimoramentos, melhorar-se e aperfeiçoar-se para crescer e se tornar alguém melhor ao longo da existência. Trabalhemos, pois, meus irmãos, pela nossa melhoria, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo engrandecer da nossa alma. Saber discernir uma pilhéia de uma verdade é para poucos. Treinemos, pois, a discernir para não sermos levados de roldão por caminhos perigosos que nos levem a entrar em mundos de muito sofrimento. Quem dentre vós me convence de pecado? E se digo a verdade, por que não credes? Jesus já mostrava para eles, eu estou íntegro, minha consciência está limpa, e a de vocês? Quem iria convencer Jesus de fazer um erro, cometer um erro?
E mesmo assim, com toda essa integridade moral, por que eles não queriam acreditar em Jesus? Por que eles não queriam aceitar Jesus? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele dava uma sentença para eles que eles não estavam acostumados a sentir em si mesmo. Jesus mostrava para eles que eles tinham que passar por determinadas situações, ainda para fortalecer-se na experiência, para tomarem consciência e começarem então a ter condições de ouvir a palavra de Deus e vivenciar as palavras de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito interessante que ele diz: melhoraste tantos, mas tanto, que há 100 anos atrás jamais leríeis o que nós escrevemos, rasgar-lhe-iam os papéis e ficariam furiosos. E assim, na maioria das pessoas, quando leem uma mensagem edificante, que eles veem que eles estão muito longe da perfeição e por isso estão distantes do céu, ao invés de procurarem apoio para se melhorarem, começam a criar garrinhas, ficarem furiosinhos, nervosinhos, com raivinha, e até mesmo se afastar de quem pode os ajudar, de quem pode impulsioná-los ao crescimento. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Se você é de Deus, você vai saber ouvir as palavras de Deus, vai saber buscar praticar as palavras de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? A partir do momento que você não consegue combater pela razão, você vai sair buscar uma saída agressiva, muitas das vezes caluniadora, que agrade a quem está ouvindo. Mas Jesus responde: em verdade vos digo que, se alguém guardar minha palavra, nunca verá morte. E aí dá um nó ainda maior na cabeça deles, coitados. Que Jesus fala que nunca vai morrer, que vai passar a vida inteira aqui. Lógico que eles entendiam que Jesus não falava da morte física, e sim da transcendência da vida, da transcendência dos nossos objetivos superiores. E aí, o que eles tinham a dizer? Perdeu o argumento. Ao invés de entender que eles tinham que se modificar intimamente, acusam-lhe. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte? Lógico que eles sabiam que estava falando da morte no sentido figurado, porque para os orientais, morte não é morrer o corpo físico, morte é ficar apegado às coisas materiais. Então, à medida que você passa a seguir Jesus, as coisas materiais têm um significado. Sim, você precisa delas, mas elas não constituem-se uma grande necessidade, mas sim um ponto de apoio para algumas atividades aqui na Terra. E para eles que sonhavam em acumular, porque a maioria das pessoas pensam assim, querem ficar muito ricas, mas e a solidariedade? Você vai desenvolver a sua solidariedade na proporção que a sua riqueza vai crescendo? Se você o faz, parabéns, fique rico. Se você ainda não tem compaixão e sentimento de solidariedade, vigie-se bastante, porque a riqueza pode lhe ser um grande problema. Então, lógico que quem guarda as palavras de Jesus não vai ficar apegado às coisas materiais, vai dar a cada coisa o seu justo valor, na medida da necessidade que temos, e vai seguir em frente, trabalhando e se aperfeiçoando, melhorando-se cada vez mais para caminharem na direção do infinito, caminharem fortalecendo-se nas bênçãos e na luz do Senhor. És tu maior que Abraão, o nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? A preocupação era a carne material. Jesus estava falando do espírito, essência, que se você se educar para desapegar das coisas materiais, você busca uma vida abundante.
busca uma vida transcendente, uma vida que nos leva a crescer e nos aproximar de Deus. Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E dizer que segue a Deus sem fazer obras dignas de quem segue a Deus é uma blasfêmia. E quando Jesus dizia que ele glorificava a si mesmo, mas em algum momento, e em outro aqui, nesse agora, ele fala que ele não se glorifica, mas Deus dá a sua glória a ele. E aqui, logicamente, ele falava das curas, da melhoria, do sentimento das pessoas, da transformação que todos nós temos que fazer. Então, precisamos entender, pois, que Jesus veio trazer a essência dos ensinamentos divinos para a humanidade. E para que você vivencie esses ensinamentos, você precisa colocar em prática as leis de amor e de solidariedade. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo suas palavras. Aqui já tem duas condições mais complicadas que Jesus mostra para eles assim: olha, eu conheço o íntimo de vocês. Eu digo que conheço Deus porque eu conheço e sei que conheço. Se eu dissesse que eu não conhecesse, eu estaria mentindo igual a vocês que dizem que conhecem. Porque conhecer Deus é uma transcendência da alma e não é para qualquer um. Por mais que você entenda que existe um Deus justo, bom, misericordioso, que está sempre nos beneficiando com o melhor para nós, se você não procurar interiorizar o amor, se você não procurar agir no sentido estrito da palavra, como bom seguidor de Deus, sua palavra será em vão. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. E aqui temos que entender a sobrevivência da alma. Temos que entender que Abraão, no plano espiritual, via Jesus reencarnado. Estava compondo a sua equipe de espíritos que trabalhavam no bem em torno de Jesus. E sentia-se feliz por estar ali em espírito. Isso que ele estava dizendo. E eles então perguntam: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? O raciocínio sempre material, sem compreender a transcendência da vida, sem compreender a transcendência do entendimento. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui fica claríssimo a pré-existência da vida espiritual para o processo reencarnatório. E Jesus, então, reencarna na Terra, no momento certo para transformar a humanidade. Encarna na Terra para fazer com que as pessoas tornem-se melhores. Procure esclarecer as pessoas: olha, evite os erros. Evite tomar atitude em sintonia com o mal, com as trevas. E as pessoas sintonizavam mais ainda com as trevas porque ficavam com raivinha. Porque quando ele dizia evite os erros, que ele estava mostrando que eles erravam. E eles achavam que eles eram pessoas santificadas, que nunca erravam. É necessário trabalharmos intimamente o nosso coração para fazermos acontecer as obras de Jesus em nosso coração. As obras de Jesus em nossas almas. Jesus existe desde antes da Terra existir. Emmanuel nos esclarece no livro Missionários da Luz que Jesus criou o planeta Terra. Resultado de um trabalho de milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Mas criou um planeta onde nós podemos habitar e que nos oferece um campo de provas e expiações enormes para que nós saibamos seguir o caminho que conduz ao Pai. E assim,
procurando aperfeiçoar nossos sentimentos para nos aproximarmos do Pai, precisamos entender que Jesus, nosso mestre e guia, sempre nos dá a oportunidade de melhorarmos, de aperfeiçoarmos e de procurarmos crescer para Deus. Luz e paz a todos. Que Jesus esteja sempre envolvendo nossos lares e que o Evangelho de Jesus não só esteja em nossos lares, mas também em nossos corações.